Fala, gente, tudo bem? Olha só, vamos dar continuidade aqui ao módulo 2, parte 4, tá? Taxa nominal e taxa efetiva. Gente, é a última aula desse módulo 2 e que requer, na verdade, um conhecimento prévio da parte 1, parte 2 e parte 3. Então, assim, peço a vocês que não assistam essa aula se você não estiver bem nas 3 partes anteriores, tá? Porque vai sentir muita dificuldade, ok? Vamos lá para fazer uma introdução rapidamente aqui do resumo do que a gente vai ler aqui agora. Vamos lá, ó. Taxa nominal. Sempre que lhe for fornecido uma taxa cujo prazo é diferente da capitalização, estamos diante de uma taxa nominal. A taxa nominal é uma prática utilizada pelas instituições financeiras, comércio, a fim de tornar os juros mais atraentes. Mas fique atento, ela não representa a taxa realmente cobrada. Toda vez que você vai fazer um financiamento, um empréstimo, ele sempre vai te fornecer uma taxa. Essa taxa é a taxa nominal. Meus professores falavam que essa taxa é uma taxa mentirosa, né? Deixa eu só gravar aqui. Peraí, tô gravando. Opa, voltei a gravar. Gente, eu tô falando sobre taxa nominal e taxa efetiva. A taxa nominal é uma taxa mentirosa, tá? É uma taxa onde o prazo de capitalização é diferente do prazo da taxa, tá? Quando isso acontece, nós chamamos de taxa nominal. Quando você vai no banco e você pede um financiamento e ele te dá uma taxa, olha, a taxa é de 3% ao mês. Você fala, nossa, que bacana, tal, me atende, não sei o quê, mas na verdade é uma taxa nominal e não é uma taxa efetiva. E ele utiliza isso para poder te atrair mesmo, né? Então, como estava repetindo logo no início, meus professores sempre brincavam que a taxa nominal é a taxa mentirosa, né? É aquela que serve para te enganar. Então, tá aí, ó, exemplos de taxa nominal: 24% ao mês, capitalizado ao ano, capitalizado mensalmente. 3% ao mês, capitalizado bimestralmente. 1,5% ao mês, ao dia, capitalizado semestralmente. Aí você vai, por exemplo, um exemplo aqui, você vai financiar uma casa, ele fala assim, olha, o financiamento da casa é de 3% ao ano. Você fala, meu Deus, 3% ao ano, na sua cabeça você faz um cálculo. Pois é, mas a capitalização é mensal. Então a taxa é uma taxa diferente, tá? O valor é diferente. Então 3% é só para ser algo atrativo, né? Para você dizer assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Porém, eu nunca vi banco, né, presentear ou dar nada para ninguém. Então, sempre tem alguma coisa por trás disso aí. Então essa é uma taxa nominal. Depois eu vou fazer um quadro resumo geral disso aí tudo, tá? Vamos continuar. Depois, nós vamos para a taxa efetiva. Então, a taxa efetiva representa a verdadeira taxa cobrada. É quando o prazo é igual à capitalização. Exemplo de taxa efetiva: 24% ao ano, capitalizado anualmente. 3% ao mês, capitalizado mensalmente. 1,5% ao dia, capitalizado diariamente. Podemos abreviar as taxas efetivas omitindo a sua capitalização, sem problema nenhum. Então, por exemplo, 24% ao ano capitalizado anualmente, é só dizer 24% ao ano. 3% ao mês, desde que diga que essa taxa é uma taxa efetiva, tá? Porque se dizer 24% ao ano, tá? E se for uma taxa nominal? Então tá errado. Então, se uma taxa efetiva, tem que vir a palavra efetiva, é de 24% ao ano, então você pode concluir que o fato de ser 24% ao ano numa taxa efetiva, a sua capitalização é anual. Tá claro isso aí, pessoal? Tranquilo? Beleza? Vamos continuar aqui para o nosso estudo. Então, gente, vamos lá então, só fazer um quadro resumo do que eu acabei de dizer para vocês aqui agora. Deixa eu mudar para cá. Então, nós temos aqui, ó, deixa eu mudar. Mudei. Então, nós temos aqui, na verdade, dois tipos de taxa.
Nós temos aqui a taxa nominal, vou fazer aqui um quadro comparativo, e uma taxa efetiva. A taxa nominal é quando o prazo ele é diferente da sua capitalização. Então, quando o prazo é diferente da sua capitalização, nós chamamos aqui de taxa nominal. Exemplo, 24% ao ano, capitalizado, a gente representa a capitalização com esse tracinho aqui, ó, capitalizado mensal. Né? Então perceba que o prazo dele é diferente da sua capitalização. Né? Vou dar outro exemplo aí, Caíto. Tá, 2% ao bimestre, capitalizado semestralmente. Estou dando aqui só um exemplo só, tá? Para justificar que existe essa diferença. Agora, quando o seu prazo for igual à sua capitalização, então eu posso dizer que essa taxa é a taxa realmente cobrada, é a taxa efetiva. Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, 24% ao ano, capitalizado anualmente. Tá? 2% ao bimestre, capitalizado bimestralmente. E ele também falou o seguinte, que você pode reduzir esse termo aqui dizendo, olha, é 2% ao bimestre. Se essa taxa é uma taxa efetiva, então eu posso dizer que o meu prazo está de acordo com a minha capitalização. Então a minha capitalização é uma capitalização bimestral. Por que é importante comentar esse fator aqui? Porque muitas vezes na questão do concurso público, ele utiliza esse termo aqui, ó, efetivo, tá? E omite a capitalização. Por quê? Porque você tem que saber que se a taxa é efetiva, se ele está dizendo que é 2% ao mês, está subentendido que a sua capitalização é mensal. Então, a partir desse princípio, o que ele faz? Ele te omite essa segunda informação, te dá o que você precisa saber, que é o tipo de taxa, e basicamente você vai concluir que a capitalização segue o prazo. Tranquilo em relação a isso aí? Tá claro? Beleza. Agora, como é que eu vou transitar dentro das taxas efetivas? Aí eu vou usar aquela formulazinha da equivalência, lembra? Que nós aprendemos na segunda aula, taxa equivalente. Então veja, de taxa nominal para taxa efetiva, eu vou usar aquela regrinha da taxa proporcional, né? Eu vou converter direitinho, como fosse uma taxa, como fosse uma capitalização simples, né? Lá na primeira parte, né? Taxa proporcional. Então, de taxa nominal para taxa efetiva, para fazer essa transição, eu vou usar as regras da taxa proporcional. Bacana. Agora, para poder mudar o prazo e a taxa dentro do núcleo taxa efetiva, entre elas, eu vou usar a regra da equivalência, da taxa equivalência, que é a aula 2, parte 2. Lembra que eu falei que tudo isso tem a ver com o que já passou? Então vamos lá ver um exemplo que nós colocamos aqui. Vou simplificar o exemplo deles, só para você ter uma ideia, tá? De como é que vai ficar. Olha só, a taxa cuja capitalização é um prazo são iguais, então são chamados de taxa efetiva, explicação, beleza, 2% ao mês é igual a 2% ao mês capitalizado mensalmente, é 2% ao mês.
15% ao ano, capitalizado anualmente, né? Então é 15% ao ano. Então é isso aí que a gente acabou de comentando. Retornando à situação mencionada anteriormente, vamos lá então. Olha só, ele forneceu aqui uma taxa de 24%, deixa eu botar aqui, deixa eu voltar para o meu quadro virtual, olha lá. Ele falou aqui, ó, na questão, se você está com o material na mão aberto ou impresso, vai acompanhar comigo aqui. Ele falou, olha, 24% ao ano capitalizado ao mês. Como é que eu sei que taxa é essa aqui, gente? Se está dizendo que o meu prazo é diferente da minha capitalização, então eu digo que essa taxa é uma taxa mentirosa. Tranquilo? Beleza. Agora, como é que eu vou transformar essa taxa em uma taxa efetiva, né? Lembra para você que eu vou usar a regra, bota aqui, ó, regra da taxa proporcional. Eu vou usar essa regra, a regra da taxa proporcional. Então, ou seja, o que diz a regra? Se eu quiser converter esse prazo para essa capitalização, o que eu faço? Eu sei que para transformar de ao mês para de ao ano para o mês, o que eu faço, gente? Divido por 12. Lembra? Vamos lá só lembrar aqui a nossa tabelinha. Eu tenho aqui a taxa ao dia. Eu tenho aqui a taxa ao mês. Eu tenho aqui a taxa ao ano. Deixa eu trocar o pilotinho aqui. Se eu quiser transformar de taxa ao dia para taxa ao mês, eu multiplico por 30. Se eu quiser converter a taxa ao mês para o ano, eu multiplico por 12. E se eu quiser converter a taxa ao dia para o ano, eu multiplico por 360. Não fez o que a gente aprendeu? Mas se eu quiser fazer o contrário, então se eu quiser fazer o contrário, ó, se eu quiser converter a taxa ao ano para a taxa ao mês, eu divido por 12. E se eu quiser converter essa taxa ao mês para a taxa ao dia, eu divido por 30. Tá? Então, automaticamente, se eu quiser converter a taxa ao ano para a taxa ao dia, eu divido por 360. 360. Deixa eu fechar aqui que 4 anos, uma criança de 4 anos faz muito barulho. Então, percebeu lá? Então, gente, olha só o que eu acabo de falar aqui, ó. Se eu quiser converter uma taxa ao ano para a taxa ao mês, o que eu faço? Divido por 12. Então, vamos fazer isso aqui? Vamos converter essa taxa? Então, eu vou pegar, ó, 24 e dividir por 12. 24 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 2. 2% ao mês. Quer dizer que eu faço essa mudança desta taxa, aqui deixa eu botar tudo bonitinho, dessa taxa, usando a minha regra de taxa proporcional, Caíto? Sim, usando a regra de taxa proporcional. Então, como é que fica agora depois dessa mudança? Então, fica assim, ó, 2% ao mês capitalizado mensalmente. E aí o que aconteceu agora? Aconteceu que a minha taxa, o meu prazo, ele bateu justamente com a minha capitalização. Então, se o meu prazo bateu com a minha capitalização, essa taxa passou agora a ser uma taxa efetiva. Que fácil. Pois é. Então tá aí, ó, 2% ao mês. Vamos ver lá entender lá? Ó lá.
Taxa nominal de 24% ao ano, capitalizado mensalmente, usou aí uma regra de taxa proporcional e passou agora a ser 2% ao mês, capitalizado mensalmente. Não foi isso aí que nós vimos? Bacana! Vamos lá ver outro exemplo? Lá vai, ó. 5% ao bimestre barra ano. Ele quer agora converter para ano. Vamos ver como é que fica isso aqui? Vamos usar aqui a nossa regrinha aqui para a gente sentir como é que fica. Vamos botar para o meu quadro virtual. Beleza. Ele está dizendo o seguinte, ó. 5% ao bimestre, capitalizado ano, e ele quer converter isso aqui. Então, nós vimos agora, deixa eu trocar o pilotinho aqui, que essa taxa é uma taxa nominal. Deixa eu só cortar aqui, limitar o meu espaço. Beleza. É uma taxa nominal. Por que uma taxa nominal, Caíto? Porque o meu prazo não está batendo com a minha capitalização. Bacana. E agora eu vou fazer o quê? Lembra lá na aula que a gente viu do módulo 1 sobre essas taxas, né? Acho que não foi, acho que é módulo 1 mesmo, taxa proporcional, é. Olha lá, ao bimestre é o ano. Gente, eu pergunto para vocês, durante um ano, eu vou converter, ó, sempre vou converter essa taxa para a minha capitalização. Sempre essa taxa, ó, para essa capitalização. Sempre esse pensamento. Então aqui já é diferente. Cá eu dividi. Aqui não. Por quê? Porque eu tenho 5% ao bimestre. Aí eu pergunto para você, durante um ano nós temos quantos bimestres? Quantos? Tá com dúvida? Volta lá para a aula anterior. Tá? Se não tá com dúvida, vai matar a questão. Nós temos o quanto aí durante o ano? 6 bimestres. Então, durante o ano eu tenho 6 bimestres. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esses 5 e vou multiplicar por 6. Gerando aqui, ó, 30% ao ano. Então, ó, usei aqui, ó, uma regra de taxa proporcional. Bacana! E agora, como é que fica agora aqui que a gente vai mudar? Vamos lá. No lugar dessa taxa agora aqui, vamos substituir essa aqui. Então, vai ficar, ó, 30% ao ano, capitalizado anualmente. Agora, sim, se é o meu prazo é igual a minha capitalização, então eu digo que essa taxa é uma taxa efetiva. Que fácil, Caíto. Pois é muito fácil. Agora entenda, só se está se tornando fácil porque é o acúmulo de outras informações. E digo mais, daqui para frente se tornar cada vez mais fácil porque é tudo acúmulo de informações. De uma coisa puxando a outra. Tá bom? Beleza? Tudo tranquilo em relação a isso aqui? Gente, então a gente vai fazer o que agora? Agora a gente vai transitar entre as taxas efetivas, né? Vamos ver como é que fica? Deixa eu ver se tem... deixa eu só mostrar lá como é que tá no material de vocês, que eu montei. Olha lá. 5% ao bimestre, capitalizado anualmente, né? Usa a regra de taxa proporcional, é 30% ao ano, capitalizado anualmente. E você sabe também, o fato de ser uma taxa efetiva, eu posso resumir isso aqui da seguinte maneira. Uma taxa efetiva de 30% ao ano. Então, se eu digo para você que essa taxa é uma taxa efetiva de 30% ao ano,
Eu posso dizer para você que a minha capitalização eu sei qual é? Claro, porque nós vimos que se o fato de ser uma taxa efetiva, eu posso omitir a minha capitalização e saber que se o meu prazo é ao ano, a minha capitalização acompanha. Então vai ser anual. Tá claro isso aí? Muito claro? Beleza. Vamos continuar aí, tá? Deixa eu passar aqui para o próximo quadro. Pronto. Agora, deixa eu só sair daqui que eu vou atrapalhar aqui. Agora é o seguinte. Eu quero pegar aquela taxa, deixa eu só delimitar aqui o meu espaço. Beleza. Pronto. Agora o que eu quero fazer? Eu quero delimitar o meu espaço lá. O seguinte, agora para transformar uma taxa mensal em uma taxa efetiva mensal em uma taxa efetiva anual, devemos usar o quê? Usar a regra da taxa equivalente. Agora eu entendi. Então perceba que é uma coisa puxando a outra. Então vamos lá. Lembra lá que a gente aprendeu lá? Vou botar aqui para você lembrar. Qual a taxa anual equivalente a uma taxa, vou usar aquela regra de cima, hein? De 2% ao mês. Gente, perceba uma coisa. Ele quer essa taxa, que é uma taxa anual. Nós estamos dentro do universo de taxa efetiva, tá? Só botei isso aqui só para você lembrar. Taxa efetiva. Que eu vou usar uma regra da equivalência, que você já sabe como é que faz isso. E pegar uma taxa também efetiva de 2% ao mês. Ou seja, o que eu vou querer? Eu vou querer transformar uma taxa, deixa eu botar aqui, uma taxa efetiva mês para também uma taxa efetiva ano. É isso que eu vou fazer. Eu vou transitar entre as taxas efetivas, tá? Deixa eu ir lá para o meu quadrozinho que eu acabei esquecendo, olha lá. Eu escrevi aqui, ó. Qual a taxa anual equivalente à taxa de 2% ao mês? Lembra que nós resolvemos esse tipo de questão lá atrás, né? Então, o que eu quero? Eu quero transformar uma taxa efetiva que está em mês para uma outra taxa efetiva, só que agora eu quero em ano. Eu vou transitar entre as taxas efetivas, usando o quê? Um lembrete lá, ó, equivalência. Então quer dizer, Caíto, que para transitar de uma taxa nominal, vamos lá recapitular. Para transitar de uma taxa nominal para uma taxa efetiva, eu uso uma regra da taxa proporcional? Sim. Se eu quiser transitar entre as taxas efetivas, os prazos das taxas efetivas, eu vou usar a regra da taxa equivalente? Sim. Por isso que eu botei aqui, ó. Qual é a taxa efetiva anual equivalente? Esse equivalente eu posso suprimir, porque é uma regra que está subtendido, que eu só posso fazer isso através da equivalência, tá? Equivalente a uma outra taxa efetiva, tô gritando, né? Efetiva, de 2% ao mês. Como é que eu faço esse negócio aí? Mesma coisa. Você lembra como é que eu vou fazer? Ó, para quem tá esquecendo, ó, taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa praticada
elevado à interrogação menos 1. Lembra? Se está com dúvida, volta lá para a aula para poder reforçar, assistir e depois vem para cá. Então, olha só. Taxa equivalente é igual a 1 mais. A taxa trabalhada foi 2%. Você sabe que eu não posso trabalhar com 2% aqui. E sim, ó, com 0,02. E eu vou fazer a pergunta, né? Quantos meses cabe no ano? Ó, quantos meses cabe no ano? Ó, 12 menos 1. Então, taxa equivalente é igual a 1,02 elevado a 12 menos 1. Gente, aí aconteceu o seguinte, presta atenção. Lembra que eu falei com você que lá no concurso ele ia trabalhar com até 3? Até 3. Muito bem, até 3. O que passar de 3, ele vai usar uma tabela auxiliar, que te auxilia. É uma tabela que vem sempre no fundo da prova ou vem na primeira folha da prova, né? Da turma de matemática. Então, são uma tabela auxiliar que depois eu vou te ensinar você como você vai olhar, tá? Então, lá ele vai estar assim, os prazos, que fica num cantinho assim, ó. Deixa eu só desenhar aqui no cantinho. Ele vai ficar assim, ó. Tipo, ele vai colocar N barra I. Tipo assim, ó. N barra I. Aí vai vir aqui assim, ó. Depois eu vou ensinar vocês como é que a gente vai analisar isso aqui. Então, ele tem aqui. Ele tem, por exemplo, tem 1 mês, 2 meses, 3 meses e assim vai até 12 meses. E aqui ele tem, por exemplo, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% e assim sucessivamente. Bom, o que acontece? Acontece que você vai ter que cruzar os dados. Então você vai chegar aqui, ó, na tabelinha você vai lá. Qual é a taxa praticada? Lembra? A taxa praticada aqui, ó, é de 2%, né? 2%. Aí você vem aqui na minha tabela e localiza o 2, tá aqui, ó. O 2. Muito bem. Depois, ó, qual é o prazo que ele está estabelecendo? 12. 12. Aí você vem aqui na minha tabela e localiza o 12. Então, o que você vai fazer? Você vai cruzar os dados, ó. Cruzar os dados. E quando você cruzar os dados, o que você vai encontrar aqui, ó, é a informação. É a informação que se refere ao quê? Quanto que é 1,02 elevado a 12. Tá aqui. Então é muito tranquilo. O que dificulta mais é a pessoa saber como procurar, como enxergar isso. E eu vou ensinar isso a vocês no bloco de questões. Então vamos voltar lá. Claro que essa informação eu já tenho aqui, né? Porque o próprio o material que eu disponibilizei para vocês está informando. E lá está dizendo o seguinte, ó. 26,82. Ah, não. Desculpa aí, porque aqui já está já está menos 1. E multiplicado por 100. Deixa eu... Isso aqui vai dar... É porque eu não tenho uma tabela aqui, mas deixa eu ver se eu consigo... Pela resposta aqui, corri 2 casas. Então deu isso aqui. 1,2682. É isso aí. Se você for lá procurando a tabela auxiliar, você vai encontrar essa informação aqui, ó. Tá? Então, essa informação está aí aqui, ó. 1,2682. Tá? Na sua tabela auxiliar. Menos 1. Então, a minha taxa é equivalente. Eu tiro 1 do primeiro aqui, lembra? Então, vai ficar 0,2682. Você sabe que essa informação tem que ser dada em porcentagem. Então, você multiplica por 100. Então, eu digo que a minha taxa é equivalente
corre aqui duas casas, não é isso? Uma, duas. Então vai ficar de 26,82% ao ano. Olha lá, que está lá na sua questão. Olha lá. 26,82% ao ano. Bacana? Né? Aí eu pergunto a você, se eu lhe perguntasse aqui, Caíto, meninos, qual é a minha capitalização? Você respondeu o quê? Ah, essa é fácil. Se eu estou falando de taxa efetiva e digo que a minha taxa efetiva anual é de 26,82% ao ano, então a minha capitalização é anual. Massa? Show de bola, né? Aí meu quadro aí, como é que tá? Isso aqui é uma confusão. Mas espero que você tenha entendido. Eu separei aqui, delimitei os espaçozinhos. Mas, bacana? Show de bola? Me parece aqui que tem um exemplo aqui pra gente fazer, tá? Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu vir pra cá. Pra aumentar. E vamos fazer juntos, hein? Olha lá. Qual é a taxa efetiva ao quadrimestre correspondente a uma taxa nominal de 20% ao mês, capitalizado bimestralmente? Olha como é que vem uma questão de concurso. Ele está pedindo aí duas coisas em uma. Primeira coisa, temos que resolver um problema. Qual é o problema? O problema é a taxa nominal. Esse é um problema. Tá? Então a gente precisa resolver primeiro esse problema. Deixa eu pegar aqui uma outra folha. Precisamos resolver primeiro este problema. Ok? Beleza. Então vamos lá. Então olha só. Qual é a taxa efetiva ao quadrimestre correspondente a uma taxa nominal de 20% ao mês, capitalizado bimestralmente? Então vamos lá. Primeiro, gente, ó, vamos resolver o problema da taxa nominal, né? Qual é a minha taxa nominal? A gente vai responder de trás para frente. Tá? De trás para frente. Qual é a minha taxa nominal? Ele falou o seguinte, ó, é 20% ao mês, capitalizado bimestralmente. Pronto. Eu preciso transformar essa taxa, que está uma taxa nominal, numa taxa efetiva, né? Numa taxa efetiva. Isso aqui, ó, é o terror de todo mundo. Eu me lembro que quando a gente estava estudando matemática financeira no curso de economia, porque eu sou formado em economia, quando vinha para esse negócio aí era uma loucura, os meninos ficavam em pânico. E depois eu senti isso na pele na hora de preparar o pessoal para o concurso público da Caixa Econômica do Banco do Brasil, e realmente é muito difícil. Mas se você entendeu isso aqui, se você assistiu às aulas, refaz as aulas 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até você entender, porque é muito fácil. Quando você entende, é show de bola, ok? Vamos lá. Então, olha só, lembra que eu vou ter que converter essa taxa ao mês taxa ao bimestre? Sim, Caíto, é verdade. Então, ele pergunta a você, em um bimestre eu tenho quantos meses? Tenho 2. Então, é só pegar aqui o 20 e multiplicar por 2. Então, se eu pegar o 20 e multiplicar por 2, vai dar igual a quanto? Vai dar 40% ao bimestre. Se um mês tem 20%, 2 meses acumulado 40%. Muito fácil. Então, como é que fica agora? Vai ficar, ó, 40% ao bimestre, capitalizado bimestralmente. Muito bem. Agora a taxa passou a ser uma taxa efetiva. Só que agora, ó, o que ele quer? Ele quer que você transite também entre as taxas efetivas. Ele quer agora que você transite na taxa efetiva e ele quer ao quadrimestre agora, ó. Ele quer ao quadrimestre. E você vai ter que converter.
Ou seja, você vai ter que converter 40% ao bimestre para uma taxa ao quadrimestre. E eu vou usar o que aqui? Eu vou usar uma regra de quê? Da equivalência. Né? Taxa equivalente. E aí, ó, o que eu vou fazer? Aplicar a fórmula. Taxa equivalente é 1 mais a taxa praticada elevado à interrogação menos 1. Kaique, sempre você vai colocar as mesmas fórmulas? Sempre. E eu aconselho você a fazer a mesma coisa. Sempre coloque as fórmulas. Então, vamos lá. Deixa eu trocar de canetinha aqui. Taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa praticada no momento 40%, vem um 0,4. Vamos lá fazer a pergunta. Eu quero ao bimestre para o quadrimestre. Gente, quantos bimestres cabe dentro do quadrimestre? Quantos bimestres cabe dentro do quadrimestre? Quantos? 2. Muito bem. Menos 1. Então, aqui eu tenho taxa equivalente é igual a 1,4 elevado a 2 menos 1. Taxa equivalente é igual. Gente, vamos botar aqui 1,4 vezes 1,4. Eu acho que vai dar 2,44, tá? Eu vou fazer aqui no cantinho. 1,4 vezes 1,4. 4 vezes 4 dá 16. Vai dar 2,56, eu acho. 4 vezes 1, 4. E 1, 5. 4 vezes 1, 4. Vezes 1, 1. Então, aqui eu tenho 6, 9, 1. Nenhum, nem outro, ó. 1,96. Então, vai ficar 1,96 menos 1. Taxa equivalente é igual a 0,96. Multiplica essa informação por 100. Então, digo que a minha taxa equivalente é igual a 96% ao quadrimestre. Eu pergunto a você, é possível você aprender, assistir a aula parte 4 sem assistir as anteriores? Não é possível. Por quê? Porque é um acúmulo. É possível assistir o módulo 3, o módulo 4, o módulo 5 sem assistir os outros módulos? Então sempre é um acúmulo. Vamos lá ver? Deixa eu ver o que já fez aqui já. Peraí. 3, 14. Eu botei o exemplo, mas eu não... Beleza, acabei... Tá aí a resposta do exemplo. Vamos fazer, tem mais coisa ainda pra gente fazer aqui, hein? Vamos treinar. Vamos treinar. Agora é o seguinte. Deixa eu trocar de parada. Trocar aqui que eu ocupei uma folha inteira para explicar isso. Ó, qual é a taxa efetiva ao ano correspondente a uma taxa nominal de 10% ao trimestre capitalizado semestralmente? O que nós aprendemos? Temos que vir do fundo, de trás para frente. Resolver primeiro a taxa nominal e depois transitar nas taxas efetivas. Uma usando a regra proporcional e a outra usando a regra equivalente. Show de bola? O que você vai fazer? Dá uma pausa aí, tenta fazer sozinho. Depois a gente volta para cá, ok? Dê uma pausa aí. Então vamos lá que eu vou responder essa questão. Já posteriormente você tenha feito essa pausa aí, tá? Voltei. Então olha só. Ele quer o seguinte aqui, hein? Vamos colocar aqui. Ele deu aqui a taxa nominal. Muito bem. De 10% ao trimestre, capitalizado ao semestralmente, né? Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar essa taxa nominal em uma taxa efetiva. Usando o quê? Aquela regrinha que a gente já conhece, a regra da taxa proporcional, né? Veja só, lembra que eu tenho que converter a taxa à capitalização, o meu prazo, a minha capitalização. Então aqui está o trimestre e aqui é o semestre. Gente, eu pergunto a vocês,
trimestre, semestre. Eu tenho quantos trimestres dentro do semestre? Eu tenho 3 ou 2? Tenho 2, não é isso? Eu tenho 2 trimestres dentro do semestre. Eu tenho janeiro, fevereiro, março, é um trimestre. Abril, maio, junho, outro trimestre. Juntando os dois, dá 6 meses. Então fazer o quê? Eu vou pegar esse 10 e multiplicar por 2. Que vai encontrar aqui o quê? 20% ao semestre. O que eu fiz agora? Já fiz a conversão. Como é que vai ficar? Então vai ficar 20% ao semestre, capitalizado semestralmente. Caíto, que fácil. Você fazendo aí, ó, tá fácil demais. Mas é fácil, gente. Agora, ó, eu vou agora transformar agora na outra taxa efetiva. Só que essa taxa efetiva agora lá é o quê? É uma taxa, deixa eu voltar lá na questão, é a taxa ao ano. Ó, a taxa ao ano. Muito bem. Então, vou trocar aqui o pilotinho. Então, o que ele quer? Ele quer que você transforme 20% ao semestre ao ano. Então, vou usar o que aqui? A fórmula, né? Taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa praticada elevado à interrogação menos 1. Sempre precisa fazer isso, feito sempre, gente. Sempre eu vou usar repetir, 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 repetir. Então, taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa praticada, que é 20%, então vai ficar 0,2, elevado à minha pergunta. A taxa não está ao semestre, não quer ao ano? Quantos semestres cabe no ano? Quantos semestres cabe no ano? Na faculdade você estuda quantos semestres? 2, né? Muito bem, então é elevado a 2, menos 1. Então a taxa equivalente é igual a 1,2 elevado a 2 menos 1. Então a taxa equivalente é igual a 1,44 menos 1, que vai dar 0,44. Multiplico isso por 100. Então, digo que a minha taxa equivalente é de 44% ao ano. Perfeito. E para ficar mais bonito, ainda diz assim, ó, capitalizado anualmente. Para tirar onda ainda. Capitalizado anualmente. Como é que você sabe? Oh, se eu estou falando de taxa efetiva, prazo e capitalização são a mesma coisa. Navegam no mesmo universo. Deixa eu só delimitar meu espaço aqui. Fácil, né, gente? Diga aí. Meu Deus do céu. Olha, eu amo de paixão matemática financeira. Eu amo de paixão. Eu posso estar conversando com vocês aqui o dia inteiro sobre isso, resolvendo questões o dia inteiro aqui. Porque é muito legal isso aqui. Eu acho muito bacana. Porque você vai navegando e você vai entendendo um pouco mais. E você vai encontrando uma dificuldadezinha ali, outra aqui. E aí você vai sanando isso. E vai dando o segundo passo, o terceiro passo. Vai ficando cada vez mais fácil. Então você fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas é isso que é matemática financeira, tá? Então assim, se vocês não tiverem nenhum problema, eu quero continuar trabalhando com vocês com matemática financeira. Eu estou com mais de 1000 questões para resolver de provas anteriores, entendeu? Eu só preciso que você tenha a disposição e a disponibilidade de resolver essas questões junto comigo, tá? Porque agora mesmo eu estou muito solitário, eu estou aqui sozinho na minha transmissão, estou aqui acompanhando aqui, então estou sozinho nessa transmissão. E às vezes eu gosto de interagir, de perguntar para alguém o que está entendendo, como é que está, mas como está gravado, eu vou ficar sabendo depois pelo WhatsApp. Mas assim, diga o que, é que você está achando, se você está gostando, se você está entendendo. Para mim é muito importante e motivacional também de receber também de vocês essa informação. Ó, Caíto, estou gostando, tá massa, tá entendendo. Porque é uma energia, né? Uma bateria. Né? Nesse momento que a gente está aqui aquartelado, né? Eu diria assim. Eu sempre brinco com meus amigos que eu não estou, eu não estou isolado, né?
não estou no isolamento social. Eu estou, como é que eu usei o termo? Eu estou exilado. Porque quando você está no isolamento social em outro país, o nome é chamado exilamento. Então eu estou exilado. Estou em Assunção, então dentro de casa, né? E agora aqui já criaram uma outra medida, né? Protetiva, né? Agora, além de você. O que você está vendo lá, né? Eu estou vendo aí, acompanhando aí algumas coisas na internet. Estou vendo o pessoal prendendo as pessoas na praia, prendendo as pessoas na praça e usando de força e tal. Aqui não é diferente. E aqui já está dessa maneira, que vocês estão vivendo isso agora no Brasil, há, sei lá, há 7 dias atrás, há 10 dias atrás. Então eu estou um passo à frente de vocês. Então, assim, agora inventaram uma outra, né? Além de você se justificar, né, para onde você está indo, dentro do carro não pode estar mais do que uma pessoa, né? E você pode ir para o mercado e mercado, essas coisas assim, mas somente um membro da família. Não pode ter mais do que uma pessoa dentro do carro. E agora já inventaram outra coisa também. Inventaram domingo agora, né? Rodízio, né? Só pode sair agora as placas pares e depois placas de final ímpar. Então tá aí nessa confusão agora. Que se a água acabar agora e hoje for a placa par, não, vou ter que esperar realmente amanhã para poder sair para comprar água, né? Que situação. Vamos lá, mais um parênteses que eu abri para poder conversar aqui. Converso demais. Gente, vamos lá. Vamos para uma outra questão aqui. Qual a taxa efetiva ao quadrimestre correspondente a uma taxa nominal de 180% ao semestre com capitalização bimestral? Então, ó, vamos lá. Vou botar aqui, ó. Taxa nominal. Aí ele colocou 180% ao semestre, capitalizado bimestralmente. Muito bem. Eu quero agora converter isso aqui em uma taxa efetiva. É isso? O que a gente vai fazer agora? Gente, eu quero semestre e quero bimestre. Agora eu vou reduzir. Lá, qual é o macete? Ao trimestre para o semestre, eu estou indo do menor para o maior. Se eu estou indo do maior para o maior, do menor para o maior, eu multiplico. Agora, se eu estou indo do maior para o menor, eu divido. Que macetezinho massa para não esquecer isso. Se eu estou indo do menor para o maior, eu multiplico. E do maior para o menor, eu divido. Então, ou seja, dentro do semestre eu tenho quantos bimestres? Lembra que a gente até comentou isso lá atrás? Eu tenho, ó, 6. E o bacana é que toda vez vai repetir a mesma coisa, as mesmas informações. Então eu tenho 6, bimestre, semestre, não, eu tenho 3 bimestres no semestre, lá era ano. 3 bimestres no semestre. Então vou pegar o quê, ó? Vou pegar o meu 180 e dividir por 3. Tá? Então, ó, 18 por 3 vai dar 6, 60. 60% ao bimestre. Então vai ficar como? Vai ficar agora, ó, 60% ao bimestre, capitalizado agora bimestralmente. Só que agora ele quer, ó, que você também continue navegando agora dentro da taxa efetiva. Agora na taxa efetiva ele quer que você converta isso, deixa eu ver a questão lá no início, de trás para frente. Qual a taxa efetiva ao quadrimestre? Ao quadrimestre. Então eu vou sair agora de 60% ao bimestre para uma taxa ao quadrimestre. Bacana. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer a fórmula, né? Taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa menos 1.
A gente vai dar 1 hora de aula. Vai ficar muito cansativo, hein? Taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa praticada é 60%, então vai ser 0,6 menos 1 e a minha interrogação. A interrogação é o seguinte: quantos bimestres cabem no quadrimestre? 2. Então, taxa equivalente é igual a 1,6 elevado a 2 menos 1. Taxa equivalente é igual a 1,6 vezes 1,6. Vou fazer aqui no cantinho. Eu não fiz esse cálculo antes, para ganhar tempo. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6. 9, 6, 1. 6, 5, 1. Então vai dar aqui, ó, 2,56 menos 1. Então a minha taxa equivalente é igual a 1,56. Como isso aqui eu tenho que multiplicar por 100, porque é em porcentagem, então eu digo que minha taxa equivalente é de 156% ao quadrimestre. Essa é a minha resposta. Caíto, é fácil. É trabalhoso, mas é fácil. Concordo com você. É trabalhoso? É, mas é muito fácil. Deixa eu separar aqui. Pronto. Bacana? Tudo tranquilo aí? Vamos ver agora o que eu tenho lá? Eu tenho questões? Tenho questões. Vamos lá para as questões. Deixa eu sair daqui, senão eu vou atrapalhar aqui vocês. Deixa eu aumentar o meu tamanho aqui, que vou aproveitar aquele pedacinho que sobrou lá de papel. Caíto, você canguinha, viu? Não é canguinha não, gente. É aproveitar aqui, porque não adianta eu gastar bastante papel. Depois eu vou tirar uma foto aqui, tanto de papel que eu tenho aqui. Vamos lá, uma questão do concurso, hein? CESP 2008, CESP Caixa Econômica. Vamos lá, foi uma questão de taxa proporcional, taxa de juros. Vamos lá, o que tem? Segue o item a seguir, relacionado ao empréstimo e financiamento, considerando-se que o regime de juros praticado é o de juros composto, a uma taxa mensal de 2%, e tomando 1,3 como valor aproximadamente de 1,02 elevado a 12, ele quer saber qual é a taxa de juros de 2% ao mês, é proporcional a de 25% ao ano. Isso aí é uma taxa equivalente, tá? Como é que é a dinâmica das questões da CESP? Ele te afirma algo, né? E você tem que dizer se é certo ou errado. Então ele quer saber se 2% ao mês é proporcional a 25% ao ano. Ele diz mais lá na questão, ele diz, olha, sabendo que os juros é composto. Ou seja, ele já te deu uma dica que se os juros é composto e eu quero mudar a taxa, só posso usar de uma maneira. Taxa equivalente. Não é isso? Bacana. Vamos lá, hein? Questão de concurso, hein? Caixa Econômica. Então, vamos lá. Deixa eu fazer para cá. Então, é só o que ele falou aqui. Ele diz o seguinte, ele quer saber se 2% ao mês é proporcional a 25% ao ano. Então, vamos lá. Ó, 2% ao mês, eu quero converter isso ao ano. Vamos lá usar a taxa equivalente, que a gente já até está com a cabeça fresca agora. Taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa praticada elevado à interrogação menos 1. Taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa aqui de 2%, então vai ficar 0,02. Vamos lá para a pergunta. Quantos meses tem um ano? Ó, 12 menos 1. Percebeu que lá na questão
ele optou em não colocar uma tabela auxiliar. Ele já colocou já a informação da tabela auxiliar. Ele falou, olha, 1.02 elevado a 12 é 1.3. Ele já deu para você. Então, é um outro recurso que a prova pode estar fazendo, que é, em vez de colocar uma tabela que vai te auxiliar no final, para você fazer tudo aquilo que eu te mostrei, ele vai te dar já os dados prontos na questão. Né? Olha lá, ele está dizendo lá. Ó. Então, vamos voltar lá. Então, aqui eu tenho taxa equivalente é igual a 1,02 elevado a 12 menos 1. Eu sempre brinco com meus alunos que a própria prova te dá a dica. Ó, ele falou, ó, 1.02 elevado a 12. Ele já te ensinou a você aí, quem enxergar isso, que aquela interrogaçãozinha que te faz a pergunta é 12. Por quê? Porque ele fez a pergunta, quantos meses cabe no ano? 12. Então, eu sempre digo, olha, na própria prova, ele vai te dar de presente as informações. E só vai enxergar aquela pessoa que está sabendo do que está fazendo. E você está enxergando isso. Vamos lá? Olha só, ele está dizendo lá que taxa equivalente, 1.02 elevado a 12, lá ele disse que vale 1,3. 1,3 menos 1. Vem para cá, né? Então, a taxa equivalente, 1.3 menos 1 vai dar 0,3, multiplicado isso por 100, então a taxa equivalente é de 30% ao ano. Vamos lá voltar? O que diz na questão? Diz o seguinte, a taxa de juros composto de 2% ao mês é proporcional a de 25% ao ano? É proporcional? Ó. Errado. Errado. Olha aí como é que faz uma questão da CESP. Errado. Não é 25% ao ano, é 30% ao ano. E isso é a questão da CESP. Não é bacana, gente? Ah, eu gosto demais. Eu gosto muito, 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 muito. Vamos lá para a próxima questão. Vamos lá para outra questão. Deixa eu pegar outra folha aqui. A taxa aparente, taxa real e taxa de juros. Misturado ainda, hein? Essa aí também tá caprichada. Eu não tinha nem visto ainda essa questão. Acho que eu sou a única pessoa que começa a fazer umas questões de concurso sem dar uma olhadinha primeiro nelas, né? Ó, se eu errar aqui ou não souber fazer, eu vou avisar, hein? Dá um tempinho para poder eu lembrar algumas coisas aqui. Vamos lá. Para a venda de notebooks, uma loja de informática ofereceu vários planos de financiamento. E em todos eles, a taxa básica de juros é de 3% composta ao mês. Então, vou anotar aqui, vocês não vão ver, mas eu vou anotar aqui para não me perder, tá? Então, deixa eu sair daqui, deixa eu botar aqui no cantinho. Beleza. Então, deixa eu só botar essa primeira informação aqui. A taxa de juros é de 3% ao mês. Beleza, porque eu vou mudar de tela. Nessa situação, julgue os itens seguintes. Considere-se que 1.2 como valor aproximadamente de 1.03 elevado a sexta. Se em determinado mês a taxa de inflação foi de 1%, então a taxa de inflação foi de 1% ao mês, nesse mês, a taxa real de juros de um financiamento, ele quer saber a taxa real de juros. A inflação, porque eu botei aí, gente, lá ele. De juros foi superior, a taxa real de juros foi superior a 2%. Se for 2,1, já está certa a resposta. Então, vamos lá tentar entender. Gente, veja só. O que eu vou ter que fazer agora muitas vezes, assim, as questões, elas são linkadas. Nem sempre
CESP faz o seguinte, nem sempre aquele corpo da questão, ela serve necessariamente para essa pergunta que está logo abaixo. Por quê? Porque a CESP ela faz o mesmo corpo de questão e embaixo bota várias alternativas. Provavelmente esse corpo aí atende outras questões. Porque nesse caso em particular, eu não tenho muito o que fazer. Essas informações de 1.2, não sei o que, papapá, nada muda. Por quê? Porque a taxa que ele está usando, que é a taxa básica de juros, é de 3% ao mês. Essa é a taxa fornecida, né? É a minha taxa aparente. 3% ao mês. E ele deu também a taxa de inflação de 1% ao mês. Ele quer saber se a real é acima de 2%. Então, nesse caso, aquele corpo ali não vai servir necessariamente para essa questão, tá? É um corpo que vai servir para, de repente, para outras questões que virão pela frente. Ok? Vamos voltar lá para o que eu fiz aqui. Então, tá aqui, ó. Eu coloquei, ó. Ele forneceu uma taxa aparente de 3% ao mês, né? Uma taxa de juros compostas, 3% ao mês. Logo depois, ele forneceu uma taxa de inflação também ao mês, de 1% ao mês. Com certeza, se essa taxa aqui tivesse ao ano e a inflação ao mês, eu teria que pegar essa taxa e converter para mês, para ficar tudo mês, tá? Então, graças a Deus, foi uma questão até um pouco mais fácil, porque os prazos são os mesmos. Então, o que a gente vai aprender lá? Lembra? Ó, 1 mais A é igual a 1 mais R vezes 1 mais I. Então, eu tenho aqui, ó, 1 mais A, 3% vai ser 0,03 igual a 1 mais R vezes 1 mais a inflação, que é 1%, 0,01. Então, aqui vai ficar 1,03 é igual a 1 mais R vezes 1,01. Lembra que a gente aprendeu lá o macete? Repete o de baixo. Tira o parêntese. 1 mais R é igual a quem? A 1,03 dividido por 1,01. 1 mais R é igual a 1,03 dividido por 1,01. Gente, que preguiça de fazer esse cálculo, viu? Vamos lá, hein? 1,03 dividido por 1,01. Depois da vírgula tem quantas casas decimais? 2. Aqui tem quantas? 2. Então ficou 103 dividido por 101. Então vai ficar 1, ó. Então 101 vezes 1 vezes 101 vai dar 101. Né? Quem quiser fazer desse jeito assim, ó, também é bacana, ó. Vai sobrar 2. 2 dá para dividir? Não. Eu vou ter que botar o quê? Um 0. Se eu boto um 0, vírgula. Ainda dá para dividir? Bota um 0, outro 0. E agora? Se eu colocar um 2 aqui, ó, vai passar. Então, vou ter que colocar 1 de novo. Que vai ficar, ó, 101. Tiro aqui. Vai sobrar quanto? 99. E assim você vai fazendo. Botou um 0 lá. E aí você vai embora. Então, automaticamente, ó, eu vou colocar aqui, ó, 1,01. Tá? Então, R é igual a 1,01. Jogo esse 1 para depois da igualdade. Vai ficar menos 1. R é igual a 0,01. Como eu tenho que multiplicar essa informação por 100, então eu digo que a minha taxa real é de 1% ao mês. Gente, olha a afirmação dele lá. O que está dizendo a afirmação? Se em determinado mês a taxa de inflação foi de 1%, então, neste mês, a taxa real de juros de um financiamento foi superior a 2%. O quê? Foi superior a 2%? Ó. Errado.
Errado. Gente, só para reforçar aqui. O corpo da questão, muitas vezes, ele serve para outras questões. A CESP é assim. Então, nesse caso em particular, esse corpo aí de questões que tinha um fator, né, que é um fator de capitalização que está lá, bonitinho, não vai servir, porque nesse caso aqui é para outras questões. Então, a gente desconsidera. A gente só vai pegar aquilo que nos interessa para a nossa pergunta. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Deixa lá seu comentário, né? Vago sozinho aqui ainda na minha transmissão. Deixa eu ver. Vago sozinho na minha transmissão. Já tem 1h06 de transmissão. Finalizamos. Fico muito feliz. Espero que você tenha gostado, né? Finalizamos aí o módulo 2, parte 4. Ok? Vou agora preparar um material de raciocínio lógico e depois um banco de questões monstruosas para a gente poder estar respondendo aqui, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e tirando dúvida e resolvendo, porque eu amo matemática financeira, eu adoro matemática financeira e quero que você também goste também de matemática financeira, tá? Então vem comigo, vem aprender comigo matemática financeira, porque é a minha especialidade, ok, gente? Um grande abraço para vocês. Espero que você tenha gostado. Avisa lá no WhatsApp que gostou, ok? Grande abraço. Tchau, tchau.